A paz, irmãos. Hoje o tema é urgente e objetivo. Por que o evangelho não tem sido pregado atualmente? Antes de expor os 5 motivos por que o evangelho tem sido calado em nossos púlpitos, é necessário lembrar o que ele é e o que ele não é. O que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho tem origem, natureza, função e objetivo definidos por Deus e está revelado essencialmente no Novo Testamento. Como diz em Marcos capítulo 1, versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você quiser se aprofundar, temos um vídeo explicando claramente o que é o evangelho. Vou deixar aqui embaixo nas descrições. O que não é o evangelho? O evangelho não é uma mensagem centrada no homem, não é teologia da prosperidade, nem coaching ou entretenimento. Também não é testemunho pessoal, emoção ou técnicas de convencimento, nem um compilado de histórias do Antigo Testamento desconectadas de Cristo. Temos um vídeo aqui no canal explicando o que não é o evangelho. Vou deixar também aqui nas descrições. Agora, vamos para os 5 motivos pelos quais o evangelho não tem sido pregado atualmente. Motivo número 1, porque muitos acham que têm ideias melhores do que de Deus. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Mas hoje, muitos decidem seguir suas próprias estratégias. A mensagem da cruz tem sido considerada pesada demais, dura demais e ofensiva demais. Por isso, líderes substituem a ordem de Jesus por aquilo que eles julgam ser mais eficaz. Shows, teatro, bandas profissionais, iluminação, telão, entretenimento, até brinquedoteca para atrair crianças. Nas salinhas infantis, muitas vezes não pregam o evangelho, mas apenas brincadeiras e distrações, porque o objetivo é atrair as crianças para que elas gostem e seus pais continuem na igreja. Qualquer recurso é válido, desde que atraia mais gente. Afinal, entre confrontar corações com a verdade ou agradar multidões com distrações, muitos optam pela segunda opção. As estratégias humanas parecem ser mais leves do que pregar o evangelho, mas o problema é simples. Quando a cruz é retirada do centro, outra coisa precisa ocupar o seu lugar. E o que tem ocupado no centro de muitas igrejas hoje é o palco. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Trocar este poder por técnicas humanas é declarar, na prática, que o homem é melhor do que Deus. O homem se acha mais inteligente do que Deus e que suas estratégias para atrair o mundo para a igreja é melhor do que a ordem simples de Jesus de pregar o evangelho. Segundo motivo, por que o evangelho não tem sido pregado atualmente? Porque o evangelho exige arrependimento, renúncia e confronto com o pecado. O evangelho é luz e incomoda quem está na escuridão, como uma lâmpada forte que ofende os olhos de quem está acostumado com as trevas. Não é uma luz suave, mas ela é intensa, como a de um laser, direta, penetrante e impossível de encarar sem se incomodar. A pregação fiel do evangelho revela o pecado, denuncia o engano, chama a denúncia e exige arrependimento. Isso confronta, ofende e perturba quem prefere ficar no escuro. É mais fácil oferecer alívio emocional do que pregar arrependimento e santificação. É mais confortável falar de bênçãos do que chamar o povo à cruz. Por isso, muitos pregadores preferem mensagens que levantem o astral, mas não levantam mortos espiritualmente. Discursos que animam, mas não regeneram, que agradam, mas não confrontam. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3,20. Terceiro motivo por que o evangelho não tem sido pregado atualmente. Porque a teologia atual
não é fundamentada em Deus, mas no homem. Hoje se prega a felicidade do homem, mas nunca a glória de Deus. O foco dos púlpitos deixou de ser os atributos de Deus, como o Deus soberano, imutável, onipotente. Passou a ser o bem-estar dos ouvintes, os seus sonhos, os seus desejos e as suas emoções. Mas o verdadeiro evangelho humilha o pecador, exalta Cristo, é escândalo para os religiosos e loucura para os mundanos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Jesus não morreu para realizar os nossos desejos terrenos. Ele morreu para glorificar o Pai e salvar aqueles que o Pai lhe deu. João 17. O centro do evangelho não é você, é Cristo. Tudo foi feito por ele e para ele. Colossenses 1:16. Mas quando o homem está no centro, até a teologia se deforma. Em vez de ensinar sobre Deus, muitas igrejas optam por homenagear pessoas. Cultos especiais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, culto para os jovens, culto para o amigo, culto de formando, culto do trabalhador. E com isso, acabam reforçando a centralidade no ser humano. Quando que o culto deveria de ser unicamente para Deus, para glorificar a Deus e não ao homem. O Evangelho não nos chama para sermos celebrados, mas para sermos rendidos diante da cruz. Qualquer teologia ou culto que exalte o homem está fora da vontade de Deus e da sua palavra. Quarto motivo, porque igrejas se tornaram clubes, eventos e empresas religiosas. Sem o Evangelho, a igreja perde seu propósito divino e começa a adotar métodos humanos para atrair pessoas, substituindo o chamado de Deus pelas buscas de crescimento rápido e números. O Evangelho é o poder de Deus, mas quando ele sai do centro da mensagem, o culto se transforma numa performance, um show. Pregadores pragmáticos que buscam a relevância e o sucesso pelo ponto de vista humano estão mais preocupados com o número de pessoas na igreja do que com a transformação genuína que o evangelho deve produzir. O culto é reduzido a um espetáculo, onde o objetivo não é mais adorar a Deus, mas sim agradar ao público. Nesses lugares, o evangelho é reduzido a letras miúdas, a letras pequenas, no final de um sermão emocional, de um sermão motivacional. Quando o evangelho não é o centro, o que ocorre é uma verdadeira distorção da adoração genuína. Não é mais um culto, não é uma igreja, não é adoração a Deus. Se a mensagem do Cristo crucificado não é proclamado no centro de todo culto, esta igreja não está cumprindo o propósito de Cristo. Logo, não é uma igreja mais. Ela até pode funcionar como um clube, uma organização ou um evento social, mas não está sendo uma igreja verdadeira. A igreja de Cristo é chamada para glorificar a Deus e não para criar uma plataforma para agradar a homens. Quinto e último motivo por que o evangelho não tem sido pregado atualmente. Porque o verdadeiro evangelho ameaça impérios religiosos atuais. Essa é a razão mais polêmica. O evangelho não cabe nas estruturas criadas por líderes modernos. Ele confronta, quebra a vaidade, denuncia pecados e derruba reinos humanos. Por isso muitos usam a Bíblia, mas não pregam o evangelho. Falam de fé, mas sem a cruz. Mencionam Jesus, mas não proclamam como Senhor absoluto. O evangelho se torna acessório, como letras miúdas no final de um sermão, como letras pequenas de uma promoção. Hoje, líderes constroem megas estruturas que não têm base no Novo Testamento. Alegam que é para o conforto do rebanho, mas depois cobram dízimos e ofertas para custear as megas estruturas criadas que não têm base no Novo Testamento. Não são ordens de Jesus, mas pelo crescimento e manutenção do próprio império. O verdadeiro evangelho ameaça esse sistema, porque o evangelho não exalta a grandeza desses templos, nem o carisma desses líderes, nem números. O evangelho expõe o pecado, chama ao arrependimento e coloca Cristo no trono, e não o homem no palco. Para finalizar,
Quando Cristo reina e o evangelho é pregado, não sobra espaço para vaidade religiosa, nem para estruturas que dependem de dinheiro, fama e poder para se manterem de pé. Por isso, muitos evitam pregar o verdadeiro evangelho. E por isso o evangelho não tem sido pregado atualmente. Porque ele destrói tudo que foi construído sem Deus. O evangelho é a cruz. O evangelho exalta a Deus. Se não tem glória para Cristo, não é o evangelho. Pode usar a Bíblia, mas se não prega o evangelho, não é igreja. Não é só porque lê a palavra que está pregando o que Deus mandou. Meu irmão, observe a mensagem pregada na sua igreja e as músicas entoadas. Elas falam mais sobre você ou sobre Cristo? Sobre o evangelho ou sobre mensagens agradáveis? Se este vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nos ajude a espalhar o verdadeiro evangelho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.